estar aqui, pelo privilégio que Deus está me dando, usando a vida do pastor Hugo, para poder compartilhar uma porção da sua palavra. Isso é um privilégio. Você, quando compartilha uma palavra de Deus, independente com quem seja, independente para o número de pessoas que seja, é um privilégio. Eu tive o privilégio há pouco tempo pastoreando em Guaíra, Guaíra que é divisa com o Paraguai, com Mato Grosso, e ali eu pastoreava também, né, uma aldeia indígena. E eu entrava naquela aldeia indígena e eu dava estudo bíblico, sentado em banquinho, às vezes para adolescente ali, de 14, 15 anos, que eu batizei depois, ali debaixo de uma árvore, numa sombra. Ai, mas isso marcou a minha vida. Que gostoso! Compartilhando ali numa aldeia de índios, né, com uma adolescente, os pais já eram convertidos, faziam parte da igreja. Então, olha, é um privilégio quando Deus nos dá essa oportunidade de compartilhar a sua palavra. Amém? Amém. E eu estou falando isso para você sentir isso. Quando Deus colocar você em algum ambiente para compartilhar a palavra. E é por isso que nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Bom, como o pastor já falou, sou o pastor Jamil, minha esposa Ana Elise, estamos casados aí há 27 anos, 11 meses, 17 dias. Oh, glória! Vamos fazer 28 anos esse mês, dia 29 de junho, né? É uma bênção na minha vida, uma princesa que Deus me deu, e minha filha Júlia. Temos o filho Caleb, que o filho Caleb está participando lá da reunião dos adolescentes, né? Ficou por lá. A minha filha também tinha reunião agora, preferiu vir aqui, está louvando. Glória a Deus por isso. E temos uma outra filha também, que está morando em Itajaí, casada, temos 2 netos. Minha filha é casada é uma bênção, meu genro também uma bênção, toca no louvor, canta numa igreja batista aqui em Itajaí. É uma família abençoada que Deus me deu. Louvo a Deus todos os dias por essa família maravilhosa, né? Viemos de Londrina agora há pouco tempo, dia 20 de dezembro do ano passado, viemos para cá. Então tá para fazer agora, daqui 5 dias, 6 meses que nós estamos aqui em Itajaí, gostando muito e tem sido bênção em nossas vidas. Eu creio que grandes coisas ainda Deus tem preparado para nós e para nos usar, através de nós também. Amém? Amém? Dito isso tudo, abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, uma palavra que fala muito no meu coração e eu tenho certeza que vai falar no seu coração também. Uma palavra abençoada. Eu vou ler Êxodo capítulo 3, somente do versículo 6 até o versículo 8. 6, 7, 8. 3 versículos só. 3 versículos. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Amém? Encontraram aí? Acompanhe comigo então a partir do versículo 6. A palavra de Deus que diz assim: disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, tua palavra está aqui diante de nós. Entendê-la, Pai? Ah, Senhor. Entender, Senhor, é tão difícil se não for por intermédio do Espírito Santo, Pai. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, se for a tua vontade, usa a minha vida agora como boca do Senhor. Que o Espírito Santo fale através de mim para a tua igreja que está aqui reunida, Senhor. Pai querido, que nada venha de mim, mas que venha do Senhor, aquilo que o Senhor mesmo quer falar com a tua igreja, se for a tua vontade. E usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos para louvor da tua glória, Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos voltar um pouquinho assim na mente, né? Aquilo que nós já sabemos, já conhecemos, a respeito dessa história que está, dessa conversa que está acontecendo aqui com Deus e Moisés. Por que chegou nesse ponto aqui? Qual que é o motivo que chegou aqui? Chegou porque um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, existia um homem chamado José,
José, que era filho de Jacó, e Jacó filho de Isaac, que é filho de Abraão, vocês conhecem a história, e José estava como governador do Egito, né? Abaixo do governo do faraó era José. E José governava, e o faraó, eu creio que esse faraó era um faraó bom até, porque ele ouvia José. José era o braço direito dele. José era um homem de Deus. Olha só, eu gosto muito assim, só de pegar, eu vou demorar um pouquinho para entrar na palavra, tá? Então só relembrando algumas coisas. Mas eu gosto de estar assim, já pegando algumas coisas importantes para a minha vida. E aqui já tem uma coisa importante, porque esse homem, o faraó, que mandava em tudo, que comandava tudo, ele sensibilizava por um homem, né, abaixo dele, que estava na prisão há pouco tempo, chamado José, porque ele via uma diferença nesse homem. Vê se você pega isso que eu estou te falando. Sabe? Independente da pessoa que está do teu lado, o poder que essa pessoa tem, o grau de escolaridade que ela tem, ela não é nada se ela não conhecer o Deus que você conhece. Tá? Ela pode ser transformada, a mente dela pode ser mudada se ela tiver contato com você, com a sua mente de Cristo. Olha só. E é isso que acontecia ali. Não se fala muito desse faraó, mas se fala de José. E eu entendo que realmente o faraó sensibilizava, porque o faraó deixou que Jacó, com toda a sua família, viesse para o Egito e dar as melhores terras. E eles podem comer aqui na minha mesa, e eles podem ser bem alimentados. Olha só que coisa linda isso. Por causa de quem? De José. Mas o tempo foi passando, e os anos foram se passando. E Jacó morreu, e a família começou a morrer, e José morreu também. Trocou de faraó, e depois trocou de faraó. E foi trocando de faraó. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. De repente, um faraó muito ruim, muito mal apareceu lá no Egito. E esse faraó começou a notar que os hebreus, esse povo ali, a descendência de José, de Jacó, estava crescendo. E ele falou, daqui a pouco esse povo vai querer mandar na gente, vai colocar a gente como escravo. E antes que isso aconteça, nós colocá-los como escravos nossos. Eles vão nos servir. E começou a acontecer isso. O povo de Deus, o povo hebreu, Israel estava lá sendo escravo, trabalhando, né? Trabalhando a troco de comida, carregando pedra a troco de comida. Os egípcios não precisavam trabalhar, né? Porque tinham seus escravos para trabalhar aí. E eles mostravam quem que mandava, aqui quem manda é a gente. E eles estavam lá, trabalhando, sendo escravo durante tanto tempo. É outra coisa que eu aprendo, tá? E o Deus? Onde que entra Deus nessa? Parece que ele não entra mais. Ele não entra, ficou esquecido, tá? E eles, levando a vida de escravos, comiam do bom, do melhor, mas como escravos, comiam bem, mas estavam como escravos, né? Esqueceram de Deus. Em determinado momento, depois de muito sofrimento e gerações vão se passando, eles lembram que existe um Deus. Um Deus que criou os céus e a terra. E eles começam daí, né? Aí já veio Moisés, já nasceu Moisés está grandão, aconteceu toda aquela coisa ali, né? Foi criado ali no Egito também, mas logo depois de matar o egípcio, ele foge, né? Toda aquela história que você conhece, Moisés já está grande, Moisés já está pastoreando ovelhas, e de repente ele tem um encontro com Deus através de uma sarça que está ali queimando. Chegamos aqui, nesse ponto. Chegamos. Só até chegar aqui deu para aprender bastante coisa já. Mas chegou agora aqui no ponto da nossa palavra de hoje. E o tema que eu coloquei aqui é o poder e a bondade de Deus. Aleluia. Deus, ele é poderoso. Tanto que ele é poderoso, que já começa o versículo 6 que nós lemos aqui, dizendo assim, ó, disse Deus, eu sou Deus do seu pai. Só que aqui numa tradução, linguagem de hoje, eu não sei se qual é a sua tradução, mas a linguagem de hoje vai dizer assim, ó, eu sou o Deus dos seus antepassados. Aquele povo que morreu lá faz tempo, sou eu. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra, sou o Deus lá dele, ele falou, Deus só para você lembrar. Sabe quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se lembrar quem eu sou, tá bom? Olha só eu que estou falando com você. Meus irmãos, Deus é poderoso demais. Aleluia. Ele criou os céus e a terra. É o Deus dos antepassados, o Deus de antes, de hoje, de amanhã e de sempre. Olha, o Deus que era, que é e que virá. É o mesmo Deus. Amém. E ele está se apresentando, olha que gostoso. Ó, Moisés, ó, eu sou aquele Deus, tá? Deus é poderoso. Não é à toa que Paulo vai falar para os Efésios, capítulo 20, versículo 6,
capítulo 6, versículo 20, opa, deu até um, 6:20, 3:20, perdão, meus irmãos, Efésios 3:20, né, onde ele vai dizer, olha só, Deus, ele é infinitamente capaz de fazer mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Deus, ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que a gente pediu. E por que que ele está tendo essa conversa com ele? Com Moisés, porque ele começou a ouvir um povo, olha aí que eu já fico, olha, só nisso aí eu me estremeço, porque ele ouviu o povo, né, a começar a clamar, a lembrar dele, e ele veio, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Só que tem uma coisa aqui que eu fiquei encucado pensando, né, a questão do poder. Quando Deus colocou esse termo no meu coração, o poder, né, e a bondade, parece que são duas coisas distintas, sabia? Porque assim, você quer conhecer uma pessoa, minha esposa sempre fala isso, né? Dá um cargo para ela. Coloca ela no poder para você vai conhecer. Meus irmãos, olha isso. Olha, esse faraó mal, ruim dessa época aqui, é um poderoso. Lembra da conversa lá de Jesus? Lá em João, onde Jesus está conversando com Pilatos, olha, eu tenho poder aqui para fazer o que eu quiser. Não, peraí, filho, não é assim não. Jesus fala para Pilatos, fala o quê? Fala assim, olha, você tem poder porque veio do céu. Só tem esse poder aí porque meu pai te deu. Olha só, Deus sim é poderoso. Olha, então essa coisa de poder e bondade, ela não cola muito com o ser humano, infelizmente. Aí nós vemos aqui, olha Hitler, o poder que tinha. E olha, eu estou para dizer para você que Deus colocou o poder para ele. Assim como Deus fez com Pilatos. Jesus deixou claro isso. Deus dá o poder. Quem faz é Deus. Agora, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, isso é bem diferente. Isso é diferente. Trazendo até aqui para o nosso Brasil, para os nossos presidentes, você tem um monte de coisa para falar desse presidente. Do antes, mas do antes também, do outro antes, e desse atual. Você tem um monte de coisa para falar dele, que coisa ruim para falar, né? Não só desse agora, como do outro, vai ter coisas também para falar. Um homem poderoso, mas ele fica na dúvida a respeito da bondade. E meus irmãos, deixa eu te falar uma outra coisa que Deus colocou no meu coração. Não é porque por exemplo, uma pessoa poderosa, ela faz algumas coisas boas em determinados momentos que essa pessoa é boa. Não é porque ela fez. Agora eu até relembrei agora o que aconteceu agora aí com o Rio Grande, né? Tantas pessoas aparecendo, nossa, quanta bondade, gente, tá? Tanta pessoa mostrando, olha, eu investi tanto, eu dei não sei quantos milhões, eu fiz isso, mas, sabe? Parece que assim, é uma pessoa poderosa que tem condição, mas a sua bondade é agora, para se aparecer, para crescer na mídia, né? Para de repente, olha, mas será que realmente essa pessoa é boa? Porque o poder e a bondade parece que são coisas distintas. Elas não andam juntos. Isso é muito ruim, sabe? Deus, independente se você tem algum poder, se você não tem, Deus, ele conhece o nosso coração e ele quer ver alguém bom, sabe? De repente é mais fácil alguém que não tem poder nenhum ser uma pessoa boa do que alguém que tem poder ser uma pessoa boa. E aí como que Deus vai ficar dando poder para pessoas que se ela nem tem poder já é ruim? Deus conhece o nosso coração. Deus se agrada daquilo que nós fazemos. Deus é bom e ele quer ver bondade em nós. E eu estou para te falar uma coisa, tá? Quando nós fazemos algo com aquela coisa, né? Fazer com a mão direita que a esquerda não está vendo, sabe? Quando nós fazemos algo assim de coração, meus irmãos, eu estava meditando sobre isso e Deus me trouxe na lembrança uma coisa. A minha irmã, um tempo atrás, ela trabalhava numa fábrica, ela sempre trabalhou em fábrica de roupa. E eu nunca sabia que fábrica do que era. Sei que ela mora na fábrica de calça, de camisa, ela não parava em loja, em fábricas, né? Em Londrina tem muita fábrica de roupa. E ela é costureira. Uma vez saiu na moda lá uma camisa, não sei se os irmãos vão lembrar, uma camisa de manga comprida que você dobrava ela e aqui você tinha um botão, você colocava ela, o botão aqui. Então você podia usar ela manga comprida ou manga curta. Tinha um nome dessa camisa, se você lembra dela, esse nome, mas tinha um nome. E era uma camisa bonita, e era camisa cara, era lançamento. E eu queria essa camisa, mas eu não tinha dinheiro para comprar essa camisa, e era uma camisa cara, bonita, né? E aí um dia minha irmã me liga e fala assim, filho, você tem... Eu fui na casa do pai comprar aquelas lâmpadas grandes, fluorescente, porque a gente ganhou de um projeto social. Eu ganhei, meu pai também ganhou, que a gente ajudava lá no projeto. E minha irmã sabia que o meu pai tinha, e eu também tinha. Só que ela falou com meu pai quis vender para ela. Meu pai quis vender. E ela falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar.
Você tem também aí, filho? Eu falei assim, não, filho, eu tenho sim, tem lâmpada sobrando. Eu peguei também no projeto e está sobrando, não vou usar. Usei algumas aqui, mas eu não vou usar tudo. A lâmpada fluorescente, a grandona, a carcaça assim, e umas lâmpadas também, que acho que 2 ou 3 lâmpadas. Daí ela falou, você vende para mim? Eu falei, não, eu te dou, né? Vou vender para quê? Daí ela falou, então, só que o meu marido, o Reba, que é meu cunhado, eu acho que ele não sabe instalar. Você sabe instalar? Eu falei, não, filho, é só puxar um fiozinho ali, é fácil, tá? Eu vou ir. Aí eu peguei fio, peguei fita isolante, eu peguei alicate, eu peguei a lâmpada, grandona assim, carcaça lá, peguei as lâmpadas, né? Levei, instalei para ela, tudo deixei instaladinho lá, que era para acender na área, para quando fosse assar uma carninha, alguma coisa, estava bem claro à noite para ficar ali. Beleza, fiz isso para ela lá. Tá? Depois eu pago. Não quero nada, né? Eu ganhei isso aí. Eu ganhei, de coração, tá aí, filha. Instalei tudo para ela lá, né? E fui embora. Olha, não quis cobrar. Né? De repente eu nem tinha dinheiro naquela época lá, mas também não quis. Foi de coração mesmo. Aí passa uns dias, ela chega em casa. Eu não tinha nem ideia que ela trabalhava na fábrica daquela camisa. E ela me deu 2 camisas daquela, sem eu esperar. Camisa que de repente valia 150, 200 reais cada uma. Veio com 2. Se eu fosse cobrar aquela lâmpada, eu ia cobrar mais de 50 reais, mas eu dei de coração, não quis. Então assim, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe daquilo que a gente precisa. Olha, se você ora por determinada coisa, Deus não vai te jogar do céu. Mas Ele vai usar pessoas para te abençoar naquilo que você quer. Deus é bom e Ele quer ver bondade nossa. Em nós. Ele é poderoso para fazer o que Ele quer, infinitamente mais, né? Efésios 3:20, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, tá? Deus, ele é poderoso. Aí outra coisa, meus irmãos, falando em poder, não sei se você sabe, mas depois Davi conseguiu juntar Israel e Judá. Ele conseguiu juntar as 2 tribos. A tribo de Israel e a tribo de Judá, que até então eram separadas, essas tribos. E Davi conseguiu isso, né? Aí Salomão continuou com isso, mas no final estava fazendo coisa errada. Aí de repente o filho assume, depois de Salomão, e daí ouvindo os jovens e não ouvindo os anciões, tá? Conhece essa história também. O que aconteceu? Ele pegou e dividiu de novo Israel para um lado, Judá para o outro. Judá teve, você pode pesquisar isso para você ver, Judá teve 19 reis. A Bíblia vai dizer que todos eles, 19 pessoas que Deus levantou, Deus deu poder para eles. Todos eles, a Bíblia vai dizer que tinha má índole. Todos eles fizeram coisas que desagradaram o coração de Deus. Judá, por um outro lado, teve 20 reis. 8 deles foram bons, 12 foram ruins. Olha que coisa louca. Olha que coisa doida. Quantos e quantas pessoas? 19 em Israel, tudo ruim. Tudo má índole, que Deus levantou 20 em Judá, 8 bons e 12 ruins, que pessoa que Deus levantou. Então assim, ó, agora estou trazendo para a Bíblia. Então assim, tantos homens que Deus levantou, colocou no poder, e daí eram poderosos, mas não eram bons. É diferente. Então por isso que Deus colocou isso no meu coração, o poder e a bondade, porque Deus, Ele é poderoso e Ele também é bom. E aí tá a primeira coisa, claro, que me chama a atenção que eu estou falando agora, é que Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é poderoso. Mas daí tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é o início do versículo 7, onde ele fala assim, ó, e disse o Senhor. Quem que está falando, meus irmãos? É Deus, disse o Senhor, é Deus que está falando. E ele fala assim, olha que lindo, ele fala assim, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aí tem uma coisa interessante. Eu tenho visto, ou você sabe o que quer dizer com isso? Eu estou vendo ele sofrer faz tempo. Eu estou vendo faz tempo. Porque quando Deus se apresenta, eu sou o Deus dos seus antepassados. Passou muito tempo. E eu estou vendo o sofrimento desse povo que me esqueceu. Meus irmãos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus é aquele que vê todas as coisas. Provérbios 15:3 vai dizer isso aí, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus vê todas as coisas. Deus está vendo tudo. E é interessante que Deus vê a aflição do povo dele. E aí se tem aquela coisa, né? Que de repente pessoas chegam, mas Deus está vendo tanto sofrimento, o que acontece? Deus está vendo tanta coisa ruim acontecendo? Deus está vendo tanta maldade? Mas se Ele está vendo, por que Ele não faz alguma coisa? Meus irmãos, o povo sofreu durante tanto tempo, e pessoas morrendo, e vem os filhos crescem, e daí os filhos morrem, e daí ficam os outros filhos, e aí vai, a geração passando, e ninguém queria saber de Deus. Se esqueceram de Deus. Por isso que Deus fala, eu tenho visto. E faz tempo, mas velho.
Só Deus dos antepassados que lembrava de mim. Aí eu estou vendo agora o sofrimento desses que não lembram mais de mim. Peraí, não lembro não, né? Começaram a lembrar agora. Mas eu tenho visto isso faz tempo. Eu estou vendo que a aflição, o sofrimento deles. Meus irmãos, ninguém quer ser escravo, não. Ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ser. Então, por mais que eles comiam bem, de repente, né, eles compravam os egípcios lá por ser rico. Então, assim, muita plantação, eles tinham coisas boas para comer. E eles dividiam com quem? Com os escravos. Então, você vai comer bem, mas você vai trabalhar, você vai carregar pedra, carregar pedra, carregar pedra. E eles foram acostumando com ali, né, tá bom isso daqui. E foram se esquecendo de Deus. Mas Deus estava vendo. E aí eu já aprendo uma coisa muito importante. E eu e minha esposa conversávamos sobre isso semana, assim, né? 28 anos aí, um tempo longo de ministérios também, várias igrejas pequenininhas, igrejas maiores, e a gente passou por tanta luta, já que só a gente, Deus que sabe. Tanta luta, tanto quase que uma aflição, desespero às vezes, e lá sempre firme com o Senhor. E eu imagino, eu olho para isso daqui, eu imagino Deus falando para mim, falando para minha esposa, no momento de luta, dificuldade. Olha, eu tenho visto o que vocês estão passando, tá? Eu tenho visto tudo isso aí. Meus irmãos, Deus vê todas as coisas. Tudo que você passa, todo o tempo que você chora, todo o tempo que você ri, tudo que você faz, aonde você está, tudo que você está fazendo. É por isso que nós temos que realmente ter um coração bom, né? Por isso, porque Deus vê tudo, e sem esperar coisa em troca, porque Deus está vendo todas as coisas. Eu tenho visto a aflição do meu povo, tenho visto. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, isso daqui é lindo demais. Continua o versículo 7, onde ele fala, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Olha agora que lindo. E eu tenho ouvido o seu clamor. Ou seja, Deus é aquele que ouve, mas nós precisamos falar. Isso é óbvio. Dá até na cara isso. Só que muitas vezes nós não fazemos, e esse povo foi passando geração sem fazer. Às vezes você pode pensar, você está aqui e fala assim, não, pastor, eu não estou preocupado com isso não, porque de repente você não está preocupado agora. Mas de repente, se você deixar de orar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, e você deixar de orar como você orava antigamente, quando você entregou a sua vida a Jesus, isso vai começar a ficar no esquecimento. Daqui a pouco você não está orando mais. Daqui a pouco você não tem relacionamento com Deus mais. E aí Deus vai começar a ver o seu sofrimento, e aí Ele não vai estar te ouvindo, porque você não está falando com Ele. Olha, tem uma história que eu gosto muito de histórias, gosto muito de ilustração, e de repente você conhece essa ilustração, que é a ilustração do barbeiro, que estava lá, o cliente cortando cabelo com o barbeiro era ateu, e o cliente era um cristão. E aí, de repente, o barbeiro cortando o cabelo do ateu, passando a televisão, pode barbear muito, tem várias barbearias que tem televisão, e aí ele estava lá, assistindo a televisão, e vendo as guerras, e vendo as enchentes, e vendo as coisas ruins passando, e aí o barbeiro chega e fala assim, ó, tá vendo só aí, ó, o pessoal fala tanto de Deus, olha quanta guerra, olha lá quanta coisa, olha lá, criança morrendo, tá vendo só, que nesse Deus não existe coisa nenhuma, e tem gente indo para a igreja, buscando Deus. E o rapaz sentado no banco ali, cristão, falou assim, não, me desculpe, barbeiro, mas Deus existe, existe nada, rapaz. Se existisse, não tinha tanta guerra, tanta coisa ruim acontecendo. Olha a televisão como é que tá aí, ó. Que Deus o quê? Olha só. E tem gente, olha só, tem gente que é cego para isso daí. Terminou de cortar o cabelo do rapaz e o rapaz sem saber mais o que falar. Ele chegou na porta e na porta ele começou a orar. Senhor, ele falou que o Senhor não existe, eu não sei o que falar para ele mais. Ele falou das guerras, falou de tanta coisa, o que eu falo para ele? Aí de repente ele começou a reparar as pessoas na rua. Ele estufou o peito, porque o Espírito Santo falou no coração dele, que ele orou, e ele voltou naquela barbearia, falou, barbeiro, abriu a porta e chegou chegando. Barbeiro, quero te falar uma coisa, barbeiro. Tá, barbeiro não existe coisa nenhuma. O barbeiro falou, que isso, você tá louco? Como não existe? Barbeiro não existe, não. Barbeiro não existe. Você falou que Deus não existe? Tô falando que barbeiro não existe. O barbeiro falou, rapaz, você bebeu alguma coisa? Ele falou, não. Eu vou falar, o barbeiro não existe, mas por que não existe? Prova pra mim. Não, vou te provar. Acabei de sair na rua, agora encontrei um monte de gente barbuda aí, ó, um monte de gente cabeludo. Olha, homem com os cabelos grandão, tá? Gente com umas barbonas mal feitas aí, ó. Barbeiro não existe. O barbeiro, rapaz, peraí, vou te explicar. O pessoal tá desse jeito aí, com esses cabelão, com essas barbas, porque eles não vêm até mim. Se eles vierem até mim, eu vou cortar o cabelo, eu vou parar a barba deles. E o rapaz falou, então pois é, com Deus é a mesma coisa, rapaz. Se não for até ele, como ele vai fazer obra? Como que ele vai? Meus irmãos, aqui é esse povo, Deus vendo, falou, gente, eu quero ajudar, eu posso, eu sou poderoso, Criador do céu e da terra, e vocês não querem nem saber de mim.
E daí eles começam a orar, começam a clamar, e é por isso que Deus fala, olha, eu vi a aflição do meu povo, olha só, e eu vi o clamor deles. E eu vi agora, porque começaram a clamar. Mas começaram a clamar, então eu já estou aqui, olha, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele veio ao encontro. Nós temos que orar e temos que clamar a Deus. Não podemos deixar nos esfriar de jeito nenhum. Não podemos. Todo dia, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, oração. Porque Deus sabe tudo que a gente passa e de repente mesmo assim pode pensar assim, mas espera aí, pastor, ó, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu estou indo na igreja, mas eu estou passando por um momento assim e Deus está falando, calma, filho, eu estou vendo. Eu estou aqui, meus irmãos. Deus vê todas as coisas. Deus vê, tá? E Ele está ouvindo a sua oração e Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente está pedindo, está pensando, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus já fez grandes coisas em nossas vidas e grandes coisas vai fazer ainda. Meus irmãos, vamos lá. Primeira coisa, que Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Segunda coisa, tá? É que Deus é aquele que vê todas as coisas. Terceira, nós falamos agora que Deus é aquele que ouve todas as coisas. Nós temos que orar, que Ele ouve sim, tá? Agora o último agora, meus irmãos. Esse aqui é lindo. Ele fala assim, no versículo 8. Portanto, tipo assim, portanto de Deus o que é? Ó, primeiro, eu sou Deus, tá? Deus Todo-Poderoso dos seus antepassados, tá bom? Explicando para ele. Eu sou o Deus, tá? Abraão, Isaac e Jacó. Ó, Moisés, tá? Eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Tô vendo a aflição do meu povo. Olha que lindo isso, ó. Ó, Moisés, eu tô ouvindo eles clamar. Ó, Moisés, o que eu fiz? Olha o que eu fiz, olha o que ele faz. Eu desci para livrar meus irmãos, olha só. Deus vem para nos, olha, Deus vem do nosso encontro. Deus vem. De repente, olha, Deus poderia, em vez de ele falar através de uma sarça ali, ele poderia falar, Moisés ouvia a voz, né? Já que ele estava numa montanha, ouvia a voz lá do céu. Ó, Moisés, aconteceu assim, assim, assado, tá? Eu estou vendo, e daqui eu vou livrá-los, tá? Daqui da onde eu estou, eu vou usar você. Mas Deus falou assim, ó, eu desci. Olha só, meus irmãos, Deus vem. É a mesma coisa da história de Elias, lembra? Deus vai lá na caverna, lá. Olha... O que você está fazendo aí, rapaz? Olha só. Meus irmãos, Deus vem ao nosso encontro. Olha que lindo. Deus vem ao nosso encontro. O versículo que a minha filha até falou aqui, né? Salmo 120, Salmo 121. Leva meus olhos ao céu, aos montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vem ao nosso encontro. Ele vem para nos socorrer. Ah, meus irmãos, olha que maravilhoso isso. Ele vem para nos ajudar. Só que a gente precisa orar. A gente tem que orar. Salmos lindo que eu acho, Davi 40, versículo 1. Nesses salmos eu obriguei meus filhos a decorar. Meus filhos ficavam pedindo muita coisa para mim, daí eu fiz eles decorar, tá? E foi muito bom para eles, para mim também, tá? Esperei com paciência no Senhor. Ó, Ele inclinou-se para mim para ouvir o meu clamor. E depois ele chega ainda para Moisés e fala, eu não estou só ouvindo, eu desci para livrá-los. Vou contar agora para você, Moisés, como que a gente vai fazer. Qual que é a minha estratégia para poder livrar esse povo? Olha, meus irmãos, Deus bola um plano, uma estratégia toda assim, para poder livrar lá o povo que está orando, que está clamando. Nós temos que orar, temos que clamar, temos que aprender também, meus irmãos. Olha, e Deus sempre fala isso no meu coração, porque às vezes eu dou uma relaxada, tá? Porque eu sou um ser humano, tá? Como você, nós somos limitados, Deus é ilimitado, Deus não tem limites, mas nós temos limites, e às vezes a gente acaba dando uma enfraquecida, uma relaxada, e nós não podemos, nós precisamos ter uma vida de oração e uma grande vida de oração. Nós temos que aprender a orar como Davi orava, como Daniel orava, como Jeremias orava, nós temos que aprender com esses homens, principalmente como Jesus Cristo orava. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas ele é o evangelista que mais dá uma ênfase na oração de Jesus Cristo. Se você ler todos os evangelhos, prestar bem atenção, você vai ver que onde se fala mais de oração ali é Lucas falando, a oração de Jesus Cristo. Inclusive lá em Lucas, no capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, aonde Jesus Cristo sobe numa montanha, ele passa a noite inteira orando, ele desce, a Bíblia vai dizer que daí ele olha para os discípulos, e de todos aqueles discípulos, a multidão que tinha, ele separa 12 para ser os seus apóstolos. O que eu aprendo com isso? Que ele passou uma noite toda para poder entender uma coisa só de Deus, para poder resolver uma coisa.
Um problema que ele tinha que resolver. Ele, Senhor, quantos eu tenho que pegar? Filho, você tem que pegar 12. Quais são? Mas não é assim não, filho. Vamos conversar, né? Vamos conversar a respeito de um de cada um. Esse é assim, esse é assado, esse trabalha dessa maneira, esse aqui, esse é que vai te trair, tá? Então é assim, mas tem que escolher ele também para se cumprir. Então assim, Deus foi passando tudo para ele. Isso levou uma noite toda para resolver um problema, um probleminha. E meus irmãos, e às vezes nós temos tantos problemas no dia a dia, nós temos tantos sonhos. Se eu começar a falar que eu vou passar a noite inteira falando dos meus sonhos, dos meus desejos, as minhas necessidades, e aí pega o pastor aqui, tem mais um monte. Ele vai ficar mais umas horas falando aqui. E a esposa dele também, e assim vai. E minha esposa também, minha filha também. Meus irmãos, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos vontade. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E é muita coisa. É muita coisa. Eu falo porque eu sei que é muita coisa mesmo que nós temos. Mas quanto tempo que a gente ora por isso? Quanto tempo que a gente, ora por isso? Deus, ele está vendo. Deus sabe. Deus sabe que eu quero que o meu cunhado se salve, que eu quero que o outro cunhado se salve, né? É o nome de todos eles, já coloco diante de Deus, e Deus sabe. Deus sabe os sonhos que eu tenho. Deus sabe, ele sabe. Só que ele sabia também que esse povo estava sofrendo. Ele sabia e ele via, todo o sofrimento desse povo. E aí ele ficou esperando. Então tá, vocês não querem saber de mim, como é que eu vou ajudar vocês? Só que daí a gente vai pegar outra coisa. Mas peraí, pastor, eu tô fazendo isso. Eu tô orando toda vez, não está acontecendo. Aí o tempo, a gente tem que entender outra coisa. O tempo, ele é de Deus e ele não é nosso. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Tá? Isaac ficou 20 anos orando para sua esposa ter filho, porque ela era estéril. E depois de 20 anos de oração, daí Deus abriu a madre dela, ela teve filho, tá vendo? 20 anos de oração. E se Isaac orou 20 anos para que a mulher teve filho, que eu quero reclamar se eu orei 1, 2, 3 anos e não aconteceu? Tá vendo, meus irmãos? E olha quem era Isaac. Então, meus irmãos, 20 anos orando, 20 anos. O homem que era ali da descendência de Abraão, o filho, sabe? E meus irmãos, e Deus fez ele esperar 20. Deus tem um propósito para todas as coisas. Se está demorando, não é que está demorando, é porque o tempo é de Deus. E eu preciso entender isso. Sabe por que eu preciso entender isso? Sabe por que você precisa entender isso? Porque senão você pira. Porque senão a ansiedade toma conta da sua vida. Senão logo você está entrando numa depressão, porque um cristão entra numa depressão, porque ele está orando por determinada coisa, aquela coisa não acontece, e ele crê num Deus que pode todas as coisas, e a coisa não acontece, e de repente ele está entrando na paranoia, de repente ele não quer nem saber de Deus mais. Olha só, porque ele não soube esperar o tempo certo de Deus. E o tempo de Deus vai vir. E as gerações foram se passando. Não precisava isso, não precisava. Não precisava. Se já os filhos já começassem a seguir ali, os passos ali de Jacó, o homem de Deus, José, eles sabiam tudo o que aconteceu na vida de José, todo aquele sofrimento, a prisão, tudo o que aconteceu, que depois José contou tudo para os irmãos, para a família, contou para o pai, aconteceu assim, assim, assado. Meus irmãos venderam, mas eu, pai, perdoei. Fui lá passar na casa lá, fui parar na casa do eunuco, fui lá e não quis deitar com a mulher, porque Deus é mais na minha vida, ele vê todas as coisas, e eu não ia fazer isso não, olha só. Fui para a prisão, mesmo estando certo. Fiquei lá anos preso. Por isso eu cheguei governador. Todo mundo sabia da história. Quantas pessoas já não contaram para você histórias que aconteceram na vida deles? Reais, milagres, sabe? Quantos? Eu tenho um cunhado que hoje é pastor, tá na presbiteriana, e esse cunhado teve um tumor na cabeça. E o tumor cresceu na cabeça dele. O pai dele é pastor também, O pai dele é pastor, que foi inclusive o homem que me deu estudo bíblico, pastor Neversulino. E o pastor pegou, o médico falou, não tem jeito, tem um tumor na cabeça, o tumor tá grande, vai abrir, não vai ter que fazer, vai morrer, meu cunhado, Isso bem antes de ser pastor, tudo, Antes de ser pastor. E daí o que o pai dele fez? Um homem de Deus, pegou, chamou a igreja e falou, gente, eu vou passar a noite na vigília. Quem vem comigo orar pelo meu filho? E a igreja foi. E a igreja fez vigília. No outro dia ele chegou, o médico falou assim, leva teu filho embora, o tumor sumiu. Meus irmãos, olha que loucura isso! Olha que loucura! Olha que loucura! Para o mundo isso é uma loucura, mas Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. E eles ficam confusos, meu dia não pode. O médico falou, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Tá? Sumiu o tumor na cabeça. Hoje é um homem de Deus, ele é pastor, está lá ajudando uma congregação lá para crescer da igreja presbiteriana, e o homem de Deus, pai dele também. Meus irmãos, eu estou vendo isso. Eu sei disso. Isso está na minha família, tá? Eu preciso contar isso para os meus filhos, para que eu me firme cada vez mais em Deus e para que eles não se esqueçam disso. Olha o que Deus fez na vida do teu pai e da tua mãe. Olha o que Deus fez na vida lá do cunhado do teu pai. E você vai esquecer desse Deus?
e eles se esqueceram. Ah, meus irmãos, e é triste isso, é muito triste isso, tá? Que a gente possa realmente estar firme com Deus, que a gente possa realmente olhar para esse texto aqui e ver que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos. Ele é poderoso porque ele é o Deus dos nossos antepassados. Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. O nosso Deus também é um Deus bondoso, porque mesmo esquecendo dele, mesmo fazendo um monte de coisa errada, eu estou na escravidão, estou na droga, estou na bebida, eu estou na escravidão, eu não quero saber de Deus. Mesmo assim, Deus é poderoso para olhar, para esperar essa pessoa levantar a mão, entregar sua vida a Jesus, começar a clamar. E aí Deus pega tudo aquilo lá que ele fez, olha que gostoso, e joga no mar do esquecimento. Falou, filho, é daqui para frente agora, é daqui para frente. Esse povo continuou rebelde? Esse povo continuou. Os irmãos conhecem a história. Esse povo entrou na terra que Deus prometeu? Esse povo não entrou. Tirando lá Caleb e Josué, eles não entraram, tá? Porque muitas vezes acontece isso também na nossa vida. A gente vem com tudo, de repente esfria. De repente volta dizendo que está com tudo. Aí logo começa a esfriar de novo. Oh, meus irmãos, isso tem que acabar na nossa vida em nome de Jesus. Que o fogo lá do primeiro amor, ele venha se acender novamente e não se apague mais em nome de Jesus. E que a gente possa morrer um dia, tá? Morrer com a certeza no coração para onde nós vamos depois. Porque a gente aqui está só numa passagem, tá? E o que vem depois é aquilo que Paulo vai dizer, que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, o que o coração ainda não sentiu, não percebeu, é o que aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Meu Deus, obrigado, Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Esse momento que o Senhor nos